Olá, pessoal, queridos santos. Eu tive o privilégio, nos dias passados, de dar uma palestra intitulada Os Fundamentos de uma Sociedade Cristã. Eu acho que a palestra ficou boa, então eu vou também passar para vocês aqui no canal. Essa lição, essa palestra, o que seja, tem base, claro, em vários aspectos do pensamento protestante, mas também tem base em um livro que saiu esse ano mesmo no Brasil. Eu tenho uma cópia aqui em inglês, Mera Cristandade, só que em português o título é Cristandade Pura e Simples. Por quê? Porque esse livro, escrito por Douglas Wilson, tem um título que remete ao título do clássico de C.S. Lewis, Mere Christianity, mero cristianismo. Só que ficou no Brasil Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. Então, para remeter a mesma coisa, em vez de dizer mera cristandade, a Monergismo decidiu, e eu acho que foi uma ótima decisão, colocar o título como Cristandade Pura e Simples. O livro já está disponível por Kindle e eu altamente recomendo. Tá? Tem várias coisas que são muito relevantes ao contexto norte-americano, mas é sobre a cristandade. Então, realmente é uma coisa que vale muito para o cristão protestante no Brasil. Altamente recomendado. Então, vai lá no Amazon, compra por Kindle e manda mensagem também para o Monergismo, que vai valer a pena imprimir, né, ter cópias físicas, impressas deste livro, que é muito bom mesmo. Então, em vários momentos vou ter citações direto desse livro do Douglas Wilson. Então vamos lá. Os fundamentos de uma sociedade cristã. E eu não vou tentar justificar ter uma sociedade cristã, tá? Então eu vou já assumir que você deseja ter uma sociedade cristã. Se este não é o caso para você, então peço que entre no mundo da imaginação. Veja como funciona esse pensamento, funcionam essas ideias dentro dos meus pressupostos, tá? Existe, claro, um debate sobre isso, mas vocês verão, até com muito conteúdo que sai desse canal, que a ideia é assumir o centro, tá? Então, eu vejo a legitimidade, claro, de debater os pressupostos, mas eu também vejo muito a força de ter pressupostos, operar deles e mostrar para outros, vejam como é belo, vero e bom, né? E eu altamente recomendo esse método a todos vocês. Então, os fundamentos de uma sociedade cristã. Vamos entrar então na ideia de cristandade. Começo com uma citação do livro. Então, o que quero dizer exatamente com cristandade pura e simples? Quero dizer uma rede de nações unidas por um reconhecimento formal, público e cívico do senhorio de Jesus Cristo e da verdade fundamental do credo dos apóstolos. À medida que avançamos, lembremos de que devemos sempre nos ater à verdade representada por não se trata de se, mas de qual. Não se trata de sermos governados por Cristo, mas sim
por qual Cristo seremos governados. O senhorio de Cristo não é uma opção que podemos escolher dentre várias outras. É Cristo ou o caos. É Cristo ou o anticristo. E no inglês original, os artigos funcionam de forma diferente em inglês. Eu coloquei embaixo sem o artigo. O artigo não estava lá antes de anticristo. É Cristo ou o caos, é Cristo ou anticristo. E eu faço isso para enfatizar que não estamos apenas falando do diabo, né? Estamos também falando de você. Se você é contra Cristo, você é anticristo. Estamos falando de todas as coisas, né? Do mundo, da carne e do diabo. Se é contra Cristo, é anticristo. É Cristo ou o caos. Então, existe essa dualidade, esse ou isso ou aquilo, antítese. O Evangelho exige a transformação do cosmos. Tá? Eu vou colocar isso aí para você pensar. O Evangelho exige a transformação do cosmos. Pense em João capítulo 3. E aquele o famosíssimo versículo de João 3,16. Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio, no grego, para salvar o cosmos. Não todo o mundo, mas todo o mundo. Certo? Então, o Evangelho exige a transformação do cosmos. E a grande comissão impele o mandato cultural. Dois conceitos muito importantes para prosseguirmos dentro dessa lição. O Evangelho exige a transformação do cosmos e a grande comissão. Ide, portanto, né, discipulai as nações. Essa comissão, ela impele, ela empurra, né, o mandato cultural. O que é o mandato cultural? É o mandato criacional, né, o mandato de domínio do homem sobre a terra. E domínio, para nós, que cremos no senhorio de Cristo, no domínio de Cristo. Domingo é o dia do Senhor, do Dominus. Domínio para nós cristãos deve ser uma ideia consoladora e bonita, né? Porque o domínio deve ser belo, o domínio deve ser bom. Então, com o Evangelho e a grande comissão de proclamar o Evangelho, nós vemos, né, que eu introduzo aqui a ideia de que a nossa missão é de transformar o cosmos. Pelo nosso próprio poder? Claro que não. Mas eu acho que isso introduz uma pergunta. O que é o cosmos? E o que é o Evangelho? Tá? Então nós vamos chegar na pergunta de o que é o cosmos. O que é o cosmos? Mas primeiro, o que é o Evangelho? Dê uma pensada aí. Quando eu fiz essa aula ao vivo, eu deixei aí para deixar o povo pensar e também dar algumas respostas. E claro que existem respostas erradas, mas eu acho que existem mais que uma maneira legítima de colocar o Evangelho. Mas eu acho que quando tentamos reduzir a um conceito só, é muito revelador qual conceito nós escolhemos. Então, aí já pensou? O que é o Evangelho? E o que é o cosmos?
O Evangelho, provavelmente você disse que o Evangelho é a proclamação da salvação que Cristo trouxe. Concordo. Mas isso cabe dentro de uma ideia ainda mais fundamental. E vou mostrar um exemplo de como isso funciona no próximo slide. Este é o conceito mais fundamental. O Evangelho é a declaração, a proclamação de que Cristo é Rei. Cristo é Rei. Isso que é o Evangelho. E este Rei nos salva. Este Rei, pelo seu poder, traz a salvação. O Evangelho, as boas novas, literalmente, né? Se você olhar a palavra Evangelho, você vê aquele eu, que é bom, como Eucarístia. Então, eu, bom anjo, não, bom anjo não, mas quase, né? Boa mensagem, porque anjos são mensageiros. Evangelion, evangelho, boas novas. Essa boa nova qual é? Que Cristo é Rei, que o Rei veio, o Rei voltou, Cristo é Rei. Mas aí, o que é o cosmos? Para muitos já é uma enorme mudança. Pensando no capítulo 3 de João, então, João capítulo 3 não está falando apenas da salvação de almas individuais. Claro que trata-se disso, e não se pode falar de salvação sem falar disso. Mas está falando do mundo, da criação. A criação geme na sua esperança, né? Então, a criação, sim. Mas é ainda mais que isso. O cosmos não é só o que existe, ou este mundo como existe, embora seja isso. A palavra cosmos, no grego, remete para nós a ideia de organização. E se temos um Criador, como não podemos ter organização? Mas o jeito que as coisas são alinhadas, que elas são organizadas dentro de um sistema, isso que é um cosmos. Por isso que a palavra cosmologia faz sentido, né? O cosmos é o arranjamento do mundo, o arranjamento das coisas. Eu falei que eu ia abrir um pouco mais essa ideia do que é o Evangelho, né? Então, tem uma citação aqui que é de uma inscrição numa estátua que estava no Levante, né? na área da Palestina e da Síria, no Império Romano, falando do imperador Augusto. Então, os romanos fizeram a inscrição em grego, porque grego era a língua franca, o idioma do Império Leste, né? Do lado leste do Império. Então colocaram em grego para comemorar o imperador Augusto, isso do ano 9 a.C., tá? Então, mais ou menos da época de Cristo. Este é o imperador que ordenou, que mandou fazer o censo, né, com a qual abre a história do nascimento do nosso Senhor. Então é isso que diz a inscrição numa estátua de Augusto. Visto que a providência que ordena toda a nossa vida, olha isso, é uma ideia cósmica, né? Tem providência, essa providência ordena toda a nossa vida. Essa providência tem estabelecido com zelo e distinção o que é mais perfeito em nossa vida. Irmãos, o que é mais perfeito em nossa vida? Augusto! A providência, trazendo o Augusto, ela encheu de virtude o Augusto como uma bênção para toda a humanidade. Parece quase um Deus, né? Enviando-nos a nós e aos que vierem depois de nós um Salvador. Sotira,
soteriologia, o estudo de salvação. Então, é Salvador mesmo, como o Salvador do Novo Testamento, sotira, Salvador. Então, enviando-nos um Salvador que pôs fim à guerra e trouxe ordem a todas as coisas, o nascimento deste Deus. Foi o início de boas novas, Evangelion, ao mundo por meio dele. Então, este Augusto, um Salvador que põe fim à guerra, traz ordem. Esse Deus nasceu e isso foi o início de boas novas. Então, quando nós lemos tanto dos evangelhos, isso deve nos lembrar dessa inscrição e de outros anúncios como estes, né? O linguajar do Novo Testamento estava avisando aos povos que Augusto pode ser um Deus, mas vem um Deus dos deuses, vem o verdadeiro Salvador, vem o verdadeiro rei. O que um verdadeiro e bom rei faz? Ele traz salvação, ele traz paz. Então, quando dizemos que o Evangelho exige a transformação do cosmos, estamos dizendo que Cristo é Rei. Anunciamos, declaramos que Cristo é Rei, e isso já obriga, exige que o mundo seja transformado. É isso que reis fazem, então com certeza o Rei dos Reis vai fazer isso, o Deus dos deuses. Cristo é Rei. E quem não é por Cristo é contra Cristo. É Cristo ou caos, é Cristo ou anticristo. Então, vamos voltar ao início daquela citação que eu li. Só esse primeiro parágrafo, pensando brevemente no conceito do que é a cristandade, né? Porque não estamos apenas falando de uma nação, mas de nações. Então, o que quero dizer exatamente, escreve o pastor Wilson, com cristandade pura e simples, quero dizer uma rede de nações. Então, existe tal coisa como civilização cristã. Civilização que reconheça formalmente, publicamente e civicamente o senhorio de Jesus. O mundo tem que reconhecer, e se o mundo tem que reconhecer o cosmos, o arranjamento do mundo, tem que reconhecer. E se este é o caso, as nações têm que reconhecer. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus veio para expulsar este príncipe e disse que seria naquele momento, quando ele veio. Satanás tentou a Jesus, ofereceu os reinos e Jesus o recusou. Mas não porque ele não queria as nações, mas porque ele queria da maneira justa, da maneira certa, né? Ele, como Deus, faria as coisas de forma justa. A tentação de Satanás era ganhar estes reinos do mundo sem padecer, sem sofrer baixo Pôncio Pilatos, né? Ok. É Cristo ou caos, é Cristo ou anticristo. E só para... nós vamos sair dessa ideia da antítese e começar a abrir mais o lado positivo das coisas. Mas dentro dessa ideia de antítese, existe uma ideia que muitos atribuem a Nietzsche, inclusive o artista que fez a pintura, que eu vou mostrar para vocês agora, que é um artista moderno.
Mas não é coisa de Nietzsche. Se você ler os clássicos gregos, você vai ver que é uma ideia principal dentro das histórias gregas. Os antigos não eram burros, não estavam revelando alguma coisa psicológica freudiana sobre eles que nós, os modernos, podemos entender, que Nietzsche podia entender. Nietzsche estava apenas colocando uma coisa que era óbvia para todos, sempre. Sem Cristo, a civilização e a sociedade oscila entre dois polos, sempre. O lado dionisiano e o lado apoloniano. E nós vemos isso representado nessa pintura, né? Dionísio, deus do vinho, mas não só vinho de festa. Deus de excesso. Muita violência, mas violência louca. Apolo era um deus de ordem. Então ele era um deus de arqueiros, deus de exércitos, deus da sabedoria, mas tudo bem organizado. Os adoradores de Dionísio eram famosos pela sua violência, mas era uma violência frenética. Essa palavra, frenesi, né? Isso ocorre muito nas histórias sobre Dionísio. Então, é orgia, é luxúria, de um lado, e é disciplina e ordem pelo outro. Conhecimento pela carne, conhecimento pela mente. Mas tudo sem Cristo. Então, nunca existe harmonia, nunca paramos num ponto, nunca descansamos. Sem Cristo não há descanso. Há apenas o eterno balanço e oscilação violenta entre Dionísio e Apolo. Mas, numa sociedade cristã, nós temos ordem. E as coisas podem ter harmonia. Perdoem, por favor, o uso de um slide em inglês. Eu fiquei com preguiça de fazer o meu próprio. Achei este que é bom. Vamos falar da ideia kuiperiana, clássica protestante, de soberania das esferas. E Kuyper colocou de uma maneira concisa e fácil de entender uma ideia cristã, bem elaborada pelos protestantes magisteriais, e não é difícil encontrar antes em Aquinas, mas especialmente em Agostinho, tá? Então, muito dentro do pensamento cristão, certamente fácil de ver nos ensinamentos de Calvino e dos outros reformadores magisteriais, mas colocado de uma maneira muito precisa e fácil de entender pelo Abraham Kuyper, que foi um teólogo e político do fim do século XIX e início do século XX. E ele colocou essa ideia, deu o nome de soberania das esferas. Então, Kuyper foi aquele que formulou aquele ditado: não há um centímetro quadrado dos esforços humanos, da vida humana, que não esteja, sobre a qual Cristo não clame meu. Então, Cristo diz que tudo é dele. Então, temos à esquerda uma imagem de tudo baixo Cristo. Então existem, sim, sub-soberanias. Assim como Deus é criador e nós somos sub-criadores, nós temos uma soberania, um domínio nos dado por Deus. Mas o novo Adão, este Cristo, é também o verbo da criação. Tudo cabe baixo ele. Mas baixo ele existem outros poderes. O Estado, a família, a igreja, o mercado, a academia, a sociedade, tá? Então, vários colocados aqui. Tudo baixo o senhorio de Cristo. Agora, na imagem à direita, tudo baixo o senhorio do Estado, que é como nós vivemos hoje, né? O Estado acaba sendo Deus. Não existe um poder acima do Estado.
E se não existe um poder acima do Estado, se o Estado não reconhece nenhum poder acima dele, então, efetivamente, o Estado é Deus. Então, a família responde ao Estado, o mercado responde ao Estado, a igreja responde ao Estado. Notem que essa imagem, ela é bastante, ela ajuda bastante, uma boa imagem. Tem outros jeitos de ilustrar o conceito da soberania das esferas, mas veja como a imagem à esquerda aqui, clube, casamentos, igreja, família, escola, estado, empresa, sindicato, tudo baixo Deus, mas colocado dessa forma, ela ainda mantém o que para nós é uma dificuldade, que nós atomizamos e separamos tudo, né? Então, a escola é uma coisa, os casamentos são outra coisa, etc, etc. Né? O que eu faço na minha empresa não tem nada a ver com a minha família, não. A vida cristã é altamente integrada, né? Então, eu gosto bastante da ilustração à direita porque ela mostra que essas esferas não é uma questão de preto e branco, muito simples. Nós temos uma lista das coisas que cabem ao Estado, uma lista de coisas que cabem à família, etc. Né? Existe, claro, debate, existem áreas onde as várias esferas vão tocar e exercer sua legítima autoridade, né? Então, Cristo é soberano, soberano sobre tudo. Não existe 1 centímetro quadrado da vida humana, do esforço humano, sobre qual ele não clame meu. Agora, claro que responder todas as objeções que pode-se fazer a essa ideia seria uma questão de fazer um vídeo de 3 dias. Então, coloquei aí algo para você ver e ver se é consistente e para meditar. Mas vamos fazer então a pergunta: a soberania de Cristo faz uma diferença prática? Vocês com certeza já viram coisas como esta, né? Coisa de libertariano, né? Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa. Então tem uma citação do livro Cristandade Pura e Simples que eu quero ler para vocês. Então, em resumo, os impostos são um roubo quando o governo aspira a ser um Deus na vida de seus súditos. Quando se recusa a fazer o que o verdadeiro Deus exige deles, está fazendo outra coisa em vez disso. Geralmente é algo muito caro. E quando não está obedecendo aos seus próprios processos legítimos para a cobrança de impostos. O que são vários navios piratas juntos? Essa não é uma pergunta capciosa. É uma frota pirata. São muitos piratas juntos. Agostinho registra um momento em que um pirata foi capturado e levado perante Alexandre o Grande. É uma história bem famosa, é citada em mais que uma fonte antiga. O pirata perguntou por que era chamado assim, por fazer aos navios aquilo que Alexandre estava fazendo aos países. E, contudo, este era chamado de grande imperador, em vez de ser chamado de pirata, né? Então, quando o Estado se comporta como pirata, expandindo seus poderes, se imponendo sobre outras sociedades, outros estados, roubando aqueles povos, aquelas sociedades. Então, quando o Estado aspira a ser um Deus na vida de seus súditos, é nessa hora que o Estado, sim, é um Estado pirata. Eu gostei dessa imagem que meio que mostra como os nossos governos no Ocidente funcionam hoje em dia, né? O cara tá aí sentado, de repente vem um tijolo jogado pela vitrine, pelo vidro. Ele pega o tijolo e tem uma mensagem aí. Os impostos arrumam vidros. É isso que os nossos estados, o nosso governo brasileiro faz, né?
cria um problema e aí cobra impostos para consertar o problema, né? Os deuses, o Deus da nossa vida, né? Dominando tudo na nossa vida. Então, se devemos ter direitos de verdade, num sentido robusto, eles devem vir de Deus. Vocês já notaram que o Estado fala como se é o Estado que concede direitos? O Estado concede direitos humanos. É? Então o Estado é Deus do humano. Se o Estado define o que é um ser humano e quais são os seus direitos, se devemos ter direitos de verdade, no sentido robusto, eles devem vir de Deus. Direitos dados por Deus não podem ser revogados por nenhuma agência humana. Se tais direitos não estão fundamentados na vontade de Deus, então qualquer espaço no qual eu possa ter permissão para me mover pode ser revogado. O Estado deu e o Estado tomou, bendito seja o nome do Estado. É por isso que o conservadorismo secular e o libertarianismo secular são ambos impotentes contra o ídolo coletivista do Estado. Ao insistir no secularismo, o Estado garante que nunca surja uma escola de pensamento que sustente que ele é uma criatura, responsável perante Deus como todas as outras criaturas. Pois se essa ideia fincar raízes, torna-se possível que o Estado ouça uma repreensão de fora do sistema, o que ele absolutamente não quer ouvir. Essas pessoas querem que todo possível repreensor receba uma autorização de segurança primeiro. E são eles que estão no comando das autorizações de segurança. Mas esse não é o tipo de embaixador que Yahvé envia. Você é um embaixador de Yahvé, baixo Cristo, o grande príncipe, o grande embaixador. E ele está dando notificação, né, aos governos do mundo, aos reinos do mundo. O Estado, deixado a si, quer ser um Leviatã. E é o dever da igreja e dos cristãos repreender essa tendência. Então, a soberania de Cristo faz uma diferença prática? Óbvio que sim. Eu usei essa ilustração dos impostos como uma apenas, né? Que nós nos viramos muito à política, mas devíamos nos tornar mais a voz profética, a profecia, ao púlpito. Pupitre. Eu fiz isso na aula. Né? Nós, como cristãos, temos um dever de viver como se Cristo e não o Estado fosse rei, porque Cristo é rei. Claro que vai tocar em muitos assuntos. E como você pode imaginar, conversamos bastante na aula ao vivo sobre, por exemplo, a pandemia e como o Estado e a Igreja reagiram durante a pandemia. Então, uma pergunta básica que está debaixo de tudo isso, depois de bastante introdução, né, da ideia, como construímos uma sociedade cristã? E tem uma nova citação aqui embaixo desse slide, que eu vou ler para vocês. Culturas, sociedades e gerações também precisam de Cristo. O Senhor Jesus... Oi. Perdão. O Senhor Jesus Cristo não é apenas a resposta para nosso dilema pessoal. Ele é o Logos eterno de Deus e, como tal, é a resposta falada para cada pergunta legítima que uma dada sociedade possa fazer. E toda a humanidade, para ser mais preciso. Seu senhorio se aplica à política, cultura, entretenimento, mídia, e as respostas dele às nossas rebeliões e loucuras são exatamente o que precisamos
ouvir. A nossa sociedade precisa ouvir as respostas de Deus. Uma coisa... Então, essa lição, essa palestra é prática, mas vem sem receitas. Tá? Então, são princípios práticos. Então, uma pergunta que vai surgir, né? Como construímos uma sociedade cristã? Dentro disso, vai surgir a pergunta de... Então, se o problema principal nosso atualmente é o abuso do Estado, que é, olha, o problema principal é que os corações não estão vertidos ao arrependimento, né? Perante Cristo. Não reconhecemos que precisamos da salvação do Rei Jesus. Mas aí, dentro dessa ideia de soberania, tá? Então o Estado correu, né, das suas correntes, escapou das suas correntes. O Estado está se comportando como Deus. Mas essa luta entre os vários poderes não vai ser sempre assim, não vai ser uma oscilação sempre entre poderes. Não é verdade que a metanarrativa dos pós-modernos, dos demônicos como Foucault, que a vida inteira, a vida humana, é uma litania de poder, né? E que as narrativas nada mais são do que a história de quem está em poder. E se você quer mudar essa história, você conta a sua história, mesmo se seja mentira. Não existe verdade, só existe poder. Por isso que eu mostrei aquela imagem de Dionísio e Apolos. É impossível para a mente humana sem Cristo imaginar um mundo que não é um mundo de constante guerra entre poderes. E eu acho que a nossa tendência natural é de pensar que um dia existirá um só poder, né? A singularidade. Ou é caos, ou é total unidade. Mas o nosso Deus é um Deus trinitariano. O nosso Deus já é um Deus de harmonia. Tenho aqui um exemplo. Aqui mostra dois jeitos. Então, olha. Se o Estado não dominar, a igreja vai dominar. E o que existiu na era medieval era um horror. Olha, primeiro, não compre as mentiras do iluminismo. E segundo, a reforma era uma tentativa de fazer uma reforma mesmo. Não uma revolução, não uma guerra entre os romanos e os protestantes, os papistas e os protestantes. Não, era uma tentativa de fazer uma reforma. O que garantiu que, ao menos nestes séculos, fosse, sim, um conflito aberto, foram as categorias do iluminismo mesmo. Né? A cristandade em si fracassou. A reforma protestante cabia dentro da cristandade. Né? Por exemplo, você como protestante pode acreditar que não houveram traduções ao vernáculo entre a Vulgata de Jerônimo e as traduções de reformadores como Wycliffe. Mas não é bem assim. O próprio rei da Espanha, Alfredo, acho que o segundo, né, produziu uma Bíblia em espanhol. Existiram também vários outros trabalhos como estes. Mas a Igreja Romana assim foi, abusando mais e mais. Enfim, vamos a essa citação. Com a vantagem de séculos passados, podemos olhar para trás e ver que quando Ambrósio teve seu famoso conflito, Ambrósio, que foi mentor de Agostinho até, quando Ambrósio teve seu famoso conflito com o imperador Teodósio, aquele foi um grande momento na formação da cristandade. Mas na época, duvido que Ambrósio tivesse qualquer ideia de que estivesse fazendo isso. O que ele fez foi permanecer fielmente em seu posto.
E no desenvolvimento da cristandade, não vemos apenas a igreja colocando o magistrado em seu lugar. Isso acontece também no sentido oposto. Frederico, príncipe eleitor da Saxônia, protegeu o evangelho quando a igreja havia decidido parar de fazer isso e optado por atacar o evangelho. Então, Teodósio foi lá em Tessalonique, na Tessalônica, e matou um monte de civis como punição. Tá? Matou um monte de civis cristãos. Quando ele voltou, Ambrósio o excomungou e pessoalmente barrou a porta de sua igreja ao imperador. E Ambrósio que ganhou essa briga. A igreja romana começou a atacar cristãos. Não só pela manipulação de governantes aliados com a igreja, mas com seus próprios exércitos. Eu vou falar um pouco mais disso em breve. E surgiu um príncipe, Frederico de Saxônia, que protegeu aos fiéis. Então, Frederico protegeu membros de igreja, Ambrósio protegeu cidadãos. É assim que deve ser. Faça o justo, né? Com a sua autoridade. Só uma recomendação de livro, tá? Júlio Excluído do Céu. É muito, muito bom. De Erasmo, que talvez muitos de vocês não considerem um reformador. Ele e Lutero escreveram muito um contra o outro. E ele permaneceu dentro da Igreja Católica. Eu considero ele como um reformador, assim como Pascal seria anos depois. Fiéis dentro da Igreja. Lembrando que a reforma foi uma tentativa de reformar. Eu tenho grandes esperanças que com o avançar do Evangelho teremos uma igreja ocidental novamente, quando os papistas se arrependerem. Tá? Enfim. Erasmo não era papista. Júlio Excluído do Céu. É um diálogo sem nome, escrito talvez por Desidério Erasmo. Não foi anônimo, mas todos acham que foi Erasmo. Em que o Papa Júlio II, morto, chega às portas do céu e fala com São Pedro. E é muito engraçado. Em pesquisando para preparar para essa lição, eu busquei cópias em português, com certeza existem por aí, vai lá e busca, tem em espanhol. Então, se você se vira no espanhol, é engraçadíssimo. Mas o que o Júlio fez? O Júlio era um papa e era um rei como qualquer outro. Né? Não só como os papas Médici, que é assassinato, adultério, né? Tudo isso que a gente começamos a nos acostumar com os abusos do papado. Esse cara criou seus próprios exércitos, conquistou reinos, lutou batalhas, além de muitos abusos. Então, ele era um rei como qualquer outro. Ele não era um representante da igreja, mas sim fez da igreja um estado. Júlio Excluído do Céu. Altamente recomendo. Então, como construímos uma sociedade cristã? A construímos permanecendo fielmente no posto, assim como Ambrósio fez, tá? Cuidando das nossas responsabilidades. Essa imagem pode até parecer um pouco defensiva, né? Em vez de ser ofensiva. Mas eu quero enfatizar que a maneira em que nós construímos uma sociedade cristã é de fazer as coisas básicas e simples da vida cristã, mas
com otimismo e atitude de conquista, de ganhar a luta. Tá? Tem muita gente que vai achar que dizer isso aqui, vá ao culto, eduque seus filhos de forma cristã, é fugir da sociedade. Mas não é. A coisa mais importante que fazemos é adorar ao nosso Senhor no contexto da comunidade da nossa igreja. E permanecer fortes nisso. A briga vem a nós, como já vimos na pandemia. Né? O Estado vai exigir que a igreja faça tal, que a família faça tal. Resista, lute, permaneça fielmente no posto. Não abandone o seu posto. Pense em todos os homeschoolers, os que praticam educação domiciliar no Brasil. E todos os que querem... Olha, educação tem que ser cristã para os cristãos, né? Então escolas são ótimas opções. Mas, pensando em todos os cristãos que querem fazer homeschooling, mas estão com medo. Cada um de vocês está expondo o flanco do seu irmão. É muito mais fácil o governo reprimir 1.000 homeschoolers do que 1 milhão. Tenha boa vontade pela luta. Não abandone os seus irmãos. Como construímos uma sociedade cristã, permanecemos fielmente no posto. Então, voltando ao livro Cristandade Pura e Simples, tem 4 partes, tá? Então, parte 1, onde estamos agora. Parte 2, Cristandade Pura e Simples. Parte 3, mentiras sobre tal. E parte 4, como restaurar a cristandade. Tá? E é nisso que nós vamos entrar agora. Já entramos no tema, nos últimos slides. Então, lá estamos nós, no livro. Então, se você já leu o livro, estamos falando de como podemos restaurar a cristandade. Mas eu coloco isso aqui porque, para mim, é interessante considerar o sumário dentro da parte 4 do livro. Tá? Então, como restaurar a cristandade? Capítulo 14 é 2 revoluções, comparando a Revolução Francesa com a estadunidense, a americana. Tá? Uma foi uma revolução contra Deus mesmo. Tá? Eu gosto de chamar a guerra, a Revolução Americana, que é um nome bem comum aqui nos Estados Unidos, é a Guerra da Independência. Não fica melhor? Para mim, fica bem claro que os ingleses das colônias achavam que tinham certos direitos como súditos ingleses. E foi dentro dessa autoridade que eles atuaram. Um capítulo sobre o excepcionalismo americano, que é uma ideia muito chata, que merece ser atacada, que tem muito americano que acha isso totalmente de lado, né? Mas que tem muito americano que acha que os Estados Unidos é um país que tem talvez um relacionamento com Deus muito especial, quase como a de Israel antiga. Coragem e desobediência civil. Agora sim estamos falando. Né? Eu sei que muitos de vocês deixaram as suas portas abertas na igreja durante a pandemia. Isso foi fiel. Isso foi desobediência. Né? Esse foi um entendimento correto de Romanos 13. Mas não vamos entrar em tudo isso agora. Pregação e oração. A igreja tem que declarar e tem que orar pela vinda do reino. E tem que pregar não só ao mundo no sentido de os pecadores individuais, começando na sua rua e expandindo, mas também à sociedade, ao Estado. Os nossos governantes devem ouvir das nossas igrejas, que devem se arrepender e se ajoelharem diante do Senhor Cristo. Isso não é nada de novo, esse conflito, mas que a vitória de Cristo é inevitável. Ele termina o livro, o pastor Wilson, com um epílogo,
o evangelho ardente para uma época fervilhante. No fim das contas, pregar o evangelho é o que esse mundo precisa. Mas não o evangelho fajuto e fofinho. O evangelho que exige arrependimento. E se um senador vem a Cristo e se arrepende, isso vai mudar como ele legisla. Se um governador se arrepender perante Cristo, isso mudará como ele governa. Então vai para a igreja. O diabo vai te pegar. Coloquei isso só porque vi uma oportunidade. Eu gosto muito desse placar, desse billboard. Então, se nós vamos construir uma sociedade cristã por nos mantermos fielmente no posto militar, né? Qual é o nosso posto? Bem, voltamos para aquelas duas declarações que fizemos no início. Pensamos no Evangelho, na transformação. O Evangelho transforma. Pensamos no cosmos, na ordem das coisas, como essa ordem pode ser transformada. Pensamos na grande comissão de ir às nações e discipulá-las. Ouça isso. Recebemos o mandamento, o comando de ir e discipular as nações. E temos nosso mandato cultural, um mandato criacional de reger um senhorio que bendiz, abençoa ao mundo. Isso faz todo sentido, porque não somos, no fim das contas, Homo sapiens. Não somos o homem sabedor. Não somos Homo sapiens. Somos Homo adorans, o homem que adora. Nós adoramos a Deus. Este é o nosso propósito criacional. Isso nos dá direção. Culto é cultura. A palavra cultura vem de culto. Adoração é cultura. O que você se torna no que você adora. Adoração é cultura. Culto é cultura. Vou ler duas citações, uma de Henry Van Til, que é filho do famoso Cornelius Van Til. Henry Van Til, o conceito calvinístico de cultura. A cultura é simplesmente o serviço a Deus em nossas vidas, é a religião externalizada. Muitas vezes é colocada dessa forma. A cultura é a religião externalizada. E uma citação de Rushdoony. A cultura hoje é definida em termos de alguns produtos culturais, ou seja, pinturas, romances, edifícios, música e coisas do gênero. Essas são expressões culturais, mas não a cultura em si. Então a cultura tem a sua existência e dá frutos, se expressa. A vida e a fé de um povo são o coração da cultura. Culto é cultura. A vida e a fé de um povo são o coração da cultura. Agora devemos pensar o que acontece no culto. Um ponto que não levantei na aula ao vivo é o seguinte. Você sabe que vocês provavelmente nas suas igrejas são comissionados, mandados para fora, abençoados, para viver as suas vidas de forma vitoriosa durante a semana. E talvez alguns de vocês pertençam a uma igreja que tem o nome de comissão a essa parte do seu culto, da sua liturgia. É por isso que a antiga palavra missa existe. Porque o culto nos mandava ao mundo, né? Como missão, né? Missa.
Eu não quero voltar ao uso dessa palavra. Estou apenas mencionando que essa ideia de que uma das coisas principais que o culto faz, né, nós vamos como um povo aos céus, adoramos ao nosso Deus, Ele nos aceita, né? Tudo, tem muita coisa que assim, é uma renovação de pacto. Então tem muita coisa que acontece. Mas no fim, nós somos enviados para fora. E não é só para sobreviver mais uma semana até o próximo abastecimento. Não. Somos mandados, enviados em missão, comissionados. Agora, eu quero essa citação do Rushdoony, essa pintura aqui que vocês estão vendo, é uma pintura que minha esposa fez, de alguns frutos. Fruta é coisa boa, pintura é coisa boa. Então, voltando à citação do Rushdoony, né? A cultura hoje é definida em termos de alguns produtos culturais. E aí, eu foquei muito na ideia de que a vida e a fé de um povo são o coração da cultura. Mas isso não é para menosprezar as expressões culturais. Assim como o santo, você vai ter os seus frutos na sua vida, os frutos do Espírito. Você tem muitos frutos. E você as expressa culturalmente. E uma cultura como um todo pode também ser... Você pode olhar para a cultura e falar, ó, vê todos esses frutos. Essas expressões culturais são uma coisa natural, inevitável. Né? Uma cultura que pratica aborto vai expressar morte. Então, se expresse, construa, faça. Então, homo adorans cultua. Ao cultuar, se torna culto. Ao se tornar culto, se expressa, e ao expressar, constrói. Então, se você é um adorador de Cristo, você vai ser um construtor do reino de Cristo. E não pense em construções fantasmagóricas. Pense em construções terrestres. É aqui que Cristo está trazendo o seu reino. Venha o seu reino, na terra como nos céus. Tem um poema de um poeta muito famoso, T.S. Eliot, que é um poeta americano. Muitos acham que ele é inglês porque ele morou na Inglaterra, americano. E ele se converteu ao cristianismo. Depois de se tornar cristão, ele escreveu um livro muito conhecido pelos cristãos, um livro de prosa, chamado Cristianismo e Cultura, que é muito bom. Altamente recomendo, disponível em português. O que é difícil encontrar em inglês, embora eu sei que uma editora no Portugal publicou há uns anos atrás, e não tem mais, mas são os versos do poema Coros da Rocha. E eu vou ler apenas as partes em negrito, nos próximos 2 slides, tá? Baseados em Neemias. Mas eu altamente recomendo a leitura desse poema todo, sobre do quão vazio que é a vida moderna, do quão difícil que é não ter significado na sua vida, e desafiando e perguntando da igreja para onde é que ela foi. Tá? E tem muitos coros baseados no livro de Neemias, com uma fraseologia que eu acho muito útil para nós. Então, lembrando que no livro de Neemias, o povo judeu volta do exílio para construir as muralhas, reconstruir Jerusalém e as muralhas de Jerusalém. E os povos ao redor não querem que isso aconteça. Há aqueles que desejam construir o templo e aqueles que preferem que os templos não sejam construídos. Lá embaixo, então eles construíram como os homens devem construir, com a espada em uma mão e o troquel na outra.
Ó Senhor, livrai-me do homem de excelente intenção e coração impuro, pois o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Aí saem os nomes. Vão lá e leiam Neemias e Esdras, os nomes de alguns opositores. Sambalat, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e Gesem, o árabe, eram, sem dúvida, homens de espírito público e zelo. Lembrando as palavras do profeta Neemias, a troca na mão e a arma solta no coldre. Se a humildade e a pureza não estão no coração, não estão em casa. E se não estão em casa, não estão na cidade. Arrependa-se. Como cabeça da sua família, traga sua família ao arrependimento. Tem que começar na sua casa. E se começar na sua casa, a cidade vai mudar. A cidade não vai mudar sem o arrependimento da sua família. Voltando ao poema. Mas estamos cercados por cobras e cães. Portanto, alguns devem trabalhar e outros devem segurar as lanças. Estamos numa guerra sagrada, numa cruzada. E as nossas armas são armas espirituais. Isso não quer dizer que são fantasmagóricas. Jesus, no seu novo corpo, pôde atravessar os muros, as paredes, porque ele era mais real que este mundo físico. O homem espiritual não é um fantasma. Ele é mais verdadeiro que qualquer outra coisa nesse mundo. As nossas armas são mais verdadeiras que qualquer coisa nesse mundo. Ore, se arrependa, faça coisas boas, belas e verídicas. O que fazemos para construir uma sociedade cristã? Ele já te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Tão importante. Nós trabalhamos em fé. Nós sabemos que vai dar fruto. Sejamos inclinados para trabalhar. Não é difícil trabalhar quando nós sabemos que não importa nada. O seu trabalho importa. Deus está trabalhando através de ti. Incline o seu coração ao trabalho. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. O coração do povo se inclinava a trabalhar, o povo inteiro. E eu, como líder do povo, eu, Neemias, eu pus o povo com as suas espadas pela cidade. E olhei, levantei-me, e eu disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: alguns de vocês são nobres, são magistrados dentro do povo de Deus, têm autoridade. Exerçam a sua autoridade para o bem do povo de Deus. Não os temais, não temais aos vossos inimigos. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos dos planos deles, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltemos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que é líder, esteja detrás de todas essas obras. Fique detrás da casa de Judá apoiando os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas.
É assim que construímos o reino de Cristo, pelejando contra os inimigos de Cristo, com as nossas armas de verdade, armas espirituais, construindo a igreja, falando com autoridade, proclamando com autoridade do nosso Rei Jesus. Então é isso, gente. Não se esqueçam de comentar lá embaixo, comentar aí embaixo. Se vocês têm outros temas que vocês gostariam de ver como temas de vídeo aqui no canal, é só dizer. E Deus abençoe vocês.